A todos. Bom, hoje a gente está encerrando o nosso livro. Foi programado para que a gente também tivesse esse final de semestre com o final do livro, para que a gente começasse o próximo. E por isso eu resolvi fazer esses 2 capítulos. O capítulo 29, que são as anotações em serviços, e o capítulo 30, as últimas páginas, em que há uma despedida entre o Aulus e o André e o Hilário. Bom, nós tivemos 3 anos e meio de estudos. Passa o tempo e a gente não percebe. 3 anos e meio que significaram, de acordo com o relato do livro, 1 semana de estudo de mediunidade. Você imagina a intensidade desse estudo que o André passou, o Hilário, sob a tutela do Aulus, mostrando todas as vertentes do fenômeno mediúnico, da prática mediúnica, o entendimento com relação às forças que regem essa fenomenologia, tanto do aspecto do lado do médium, quanto do espírito comunicante. E a gente aprendeu muito. Essa é a 2ª vez que eu faço esse estudo, eu já conversei aqui. Cada vez é um estudo diferente. Então, tem o material do estudo antigo, mas eu não gosto nem de ver, porque eu acho que aí você fica com aquela de repetir o que já foi dito, porque é tanta coisa, tanto detalhe, tanto conhecimento, tanta proposta de conhecimento, que se mais no futuro nós repetirmos, ou quem repetir esse estudo, porque aí acho que talvez eu já não esteja mais na linha de frente, a gente vai ver que será novamente uma novidade em vários aspectos. Por quê? Porque à medida que o progresso acontece, à medida que o conhecimento da humanidade também está evoluindo, toda essa fenomenologia da mediunidade começa a ser entendida pela ciência, entendida através do conhecimento científico. E hoje aqui, especificamente nesse capítulo, o André faz uma menção que ele vai discutir um aspecto que até agora tinha sido muito pouco abordado, que é sobre a complexidade das informações com relação à mediunidade no ambiente espiritualista. Nós vimos, nos 4, 5 primeiros capítulos, o grupo, e por excelência, um grupo mediúnico, uma reunião mediúnica muito bem aprimorada, elaborada, realizada, através de bons médiuns, e fomos acompanhando nos capítulos sucessivos outros grupos espíritas não tão equilibrados, e até chegamos a um determinado grupo, que foi no capítulo 24, em que havia um comércio da mediunidade, e que o André faz, inclusive, uma referência que nunca havia percebido, de todos os ambientes que ele havia frequentado, ele nunca havia visto um ambiente tão inútil, com conhecimento tão mal aproveitado quanto aquele que ele estava vendo, em que havia o comércio da mediunidade. Bom, isso então a gente viu um aspecto que em todos os pontos, sem nenhum questionamento crítico, a não ser o do ensinamento. E nesse capítulo 29, o André volta a abordar sobre esse aspecto, como os diferentes agrupamentos espiritualistas encaram a mediunidade. Há um diálogo dele com o Aulus, o que a gente vai entrar em detalhes aqui, extremamente interessante com relação ao processo mediúnico encarado dentro dos grupos espiritualistas. E ele fala, o Aulus tem essa frase que eu destaquei, que a mediunidade é patrimônio comum a todos. Entretanto, cada homem, cada grupo de homens no mundo registram-lhe evidência ao seu modo. Ou seja, existe o fenômeno, é real, é possível de ser estudado, esmiuçado, detalhado na sua estrutura como fenômeno, mas cada agrupamento dá a interpretação e leva esse conhecimento e vivencia esse conhecimento
segundo o seu modo, a sua intenção, o seu propósito. Então, aqui a gente já percebe que, primeira coisa, o respeito sempre é necessário. Em todos esses capítulos, 30 capítulos que nós passamos, em todas as modalidades de fenômeno mediúnico que nós vimos, em todos os padrões de equilíbrio e desequilíbrio mediúnico que foi analisado, nós não vimos nenhum ponto crítico, pejorativo ou diminutivo daquela situação. É o respeito ao livre-arbítrio, à interpretação de cada um. Nesse grupo em que havia o comércio da mediunidade, ali estava presente um emissário do plano superior, tentando alertar aos médiuns, aos espíritos e também aos encarnados, da necessidade da mudança de postura. Ali havia uma pessoa, um companheiro espiritual, tentando modificar, mas respeitando o livre-arbítrio de cada um. E ele fala, mesmo aqui, todos os instantes eu solicito vibrações, envio pensamentos positivos para que os companheiros, tanto os que estão se comunicando quanto os médiuns, possam alterar essa estrutura, mas não são receptivos ao meu pensamento. E vou continuar fazendo o meu trabalho ali no grupo. Então, é importante que a gente perceba essas diferenças, porque o que o Aulus vai falar agora toca em muitas situações delicadas que nós encontramos dentro das nossas casas espíritas. Mas vamos analisar exatamente como ele coloca a postura do que é a relação entre ensinar e aprender com relação a essa fenomenologia da mediunidade. Bom, eu fui buscar uma página, eu gosto muito do Viana de Carvalho e do Manuel Filomeno de Miranda, são dois espíritos que têm realmente um trabalho extremamente interessante. Eu peguei do Viana de Carvalho, a psicografia do Divaldo, do livro Médiuns e Mediunidades, esse texto, vou ler. A mediunidade, como qualquer outra faculdade orgânica, exige cuidados específicos para um desempenho eficaz quão tranquilo. Os distúrbios que lhe são atribuídos decorrem das distonias emocionais do seu portador, que, espírito endividado, reencarna-se enredado no cipoal das próprias imperfeições, das quais derivam seus conflitos, suas perturbações, sua intranquilidade. Pessoas nervosas apresentam-se inquietas, instáveis, em qualquer lugar, não em razão do que fazem, porém pelo fato de serem enfermas. E aqui é a questão do médium, que é muito comum nós escutarmos, eu mesmo já várias vezes escutei, que o centro espírita é lugar de gente louca, que as pessoas, dentro do ambiente, o espiritismo como se favorecesse a esse encontro dessas pessoas, porque aqui só se recebe louco, desvairado, que quando você analisa um fenômeno mediúnico, como a gente viu, de uma manifestação, de uma licantropia, no capítulo, acho que foi 22, que era quando aquela possessão mediúnica, em que a mulher se joga e começa a uivar. Imagina esse quadro sendo analisado por uma pessoa externa ao conhecimento das relações mediúnicas. Qual é a interpretação que temos desse fenômeno? Nós também já presenciamos várias situações de interferências mediúnicas e partimos para essa situação. É louco, enjaula, dá um sossega-leão que resolve o caso. Quantos estão nos hospitais psiquiátricos devido a essa postura? Bom, mas o Manuel Filomeno fala das situações que não é a mediunidade que provoca esse distúrbio.
esse distúrbio, a intranquilidade, o desequilíbrio é pessoal, é dele, é do enfermo. Ao exercer qualquer atividade, aquilo se expressa. Então não existe nenhuma relação entre mediunidade e loucura. Não existe isso. Mas nós, mesmos nós, espíritas, temos essa tendência a associar a um padrão de que fugiu da normalidade é anormal. Quer dizer, fugiu do padrão que nós estabelecemos, segundo os nossos critérios pessoais, você já começa a enquadrar a pessoa no diferente. O mundo passa por uma situação muito dramática nessa virada de século que a gente teve aí, em que o diferente está provocando situações caóticas. Aí, todas as semanas nós vimos a intolerância em vários aspectos. Choca muito quando vemos o que acontece no mundo como um todo, tanto o Brasil quanto fora dele, as situações derivadas da intolerância nas suas mais diversas possibilidades. Vamos jogar aqui para o nosso lado. E a intolerância dentro do ambiente espírita com relação ao fenômeno mediúnico. É esse capítulo que vai abordar, é essa situação que nós vamos estudar aqui. Essa postura que às vezes nós assumimos, extremamente críticos com relação a determinados fenômenos. Por exemplo, existe um preconceito extremamente grande, muito grande, com relação às manifestações mediúnicas, por exemplo, das religiões de matrizes africanas. Não fora dos movimentos espiritualistas, dentro do movimento espiritualista. Nós temos uma tendência a ser extremamente críticos e julgar determinada situação, sem analisar. Aconteceu um fato, vou dizer comigo, eu gosto muito de citar meu exemplo, porque eu passo, como todos nós, a gente está nessa oscilação ainda de caminho. Numa conversa, num determinado grupo, havia uma relação, uma conversa, nós estávamos exatamente conversando sobre esses aspectos, dessas manifestações nesses ambientes de cultos de matriz africana. Então, quando a pessoa fez uma referência a uma determinada manifestação do que seria uma entidade conhecida como Exu. E falando sobre esse aspecto do que é, e a primeira impressão que a gente passa é aquilo que a gente recebe sem buscar o conhecimento, é o que passou de um para o outro. Qual é a informação que a gente tem quando se fala sobre esse aspecto de uma manifestação de uma entidade dessa natureza? Nós relacionamos exatamente com o mundo mais primitivo, agressivo, selvagem, a espiritualidade na sua mais forma primitiva no sentido da agressividade. Tá? E eu coloquei algumas observações sobre esse aspecto quando havia no grupo uma pessoa que era estudiosa do assunto das manifestações das entidades africanas. E ela me deu uma lição muito importante, mas muito importante. Ela me disse, ela foi educada, parou a conversa, ela me chamou do lado e falou: você está equivocado. Gostaria de falar a você exatamente o que significa esse conjunto de entidades que são chamados de Exus. São entidades que têm a força de abrir caminhos. Não é aquilo que você estava associando com o sincretismo religioso relacionado com a demonologia. Não é isso. São entidades que trabalham com forças naturais. São entidades que vão limpando os caminhos para que as entidades de referências mais elevadas possam realizar o seu trabalho. São entidades muito importantes dentro do contexto das religiões de matrizes africanas. E o que você disse é um desrespeito a essas entidades. E eu pedi desculpa, e por oportunidade que teve, eu passei aquele conhecimento, porque eu desconhecia. Então nós temos esse preconceito de
ao percebermos determinadas fenomenologias, expressarmos, às vezes de voz direta e rápida, uma resposta que não condiz, talvez, com uma postura já mais humana, de equilíbrio, de auxílio, de ensinamento. É isso que o Aulus vai falar nesse capítulo. Nós vamos ler alguns trechos da fala dele, eu acho muito, destaquei alguns, e vamos fazer os comentários. Bom, o André então faz a única pergunta. O André, durante todo o livro, o André sempre perguntou muito, ele é um questionador. Mas ele sempre questionava. A única questão que ele coloca é logo no início do capítulo 29. Ele fala: nas próprias correntes do espiritualismo, vemos a mediunidade atormentada pelas mais diversas interpretações. Lembro-me daqueles irmãos que coímam os médiuns de insanos e loucos, aconselhando a segregação dos estudantes da verdade em templos de iniciação e deliberada distância dos sofredores e dos ignorantes. Então, André fala, é muito comum no ambiente espiritualista, então, já começarmos a segregar, por exemplo. Então, eu gosto de usar um termo que às vezes aí vem o lado crítico, mas aquele assim, eu já sou o medião da casa, eu só participo da reunião tal, eu não participo da reunião de atendimento fraterno a pessoas de rua, a obsediados. A minha eu só estou num nível mais elevado. É isso que ele está falando. Nós estamos dentro das diversas correntes espiritualistas, em que essa hierarquia começa a ser estabelecida. E olha a mensagem, que é o que o Aulus, só dessa pergunta nós vamos ter toda a nossa aula hoje. Muitos estudiosos da nossa esfera de realização asseveram que será lícito cultivar tão somente o convívio com os gênios superiores da espiritualidade, relegando as manifestações mediúnicas vulgares à fossa da obsessão e da enfermidade, que, na opinião deles, deve ser entregue a si mesmo, sem qualquer atenção da nossa parte. Olha o que ele coloca. Isso é comodismo sob o rótulo da cultura. Se já temos a condição de um aprendizado maior, mais explícito, temos a necessidade de transformar aquilo que ainda está num nível mais baixo. Isso é o progresso. Nós não gostamos quando os companheiros espirituais mais elevados, através da mediunidade, transmitem mensagens de orientação com relação à necessidade da transformação, da mudança, para que o próximo mundo de regeneração aconteça. Por que não olharmos para aqueles que estão um pouco mais abaixo de nós? E se já temos essa visão um pouco melhorada da situação, por que não transmitir a eles essa informação e esse princípio, e essa necessidade de alterar aquela condição? Como ele fala, quem tem essa postura é o comodismo sob o rótulo da cultura. Eu deixei aqui em letras assim mais destacadas, porque eu achei extremamente pesado no sentido de que a gente comece a meditar sobre isso. Será que muitas vezes nós não estamos sendo comodistas, percebendo determinadas situações e dizendo, não, mas isso eles precisam resolver pela situação deles mesmos, a necessidade do progresso ali daquela comunidade, daquele indivíduo, e não fazemos nada? Então, o processo de educação, todos nós passamos por a etapa, quando adentramos a primeira vez à escola. Eu me lembro, o primeiro dia que eu fui à minha primeira escola. Então, você chega, tudo é diferente, a novidade, há um certo temor. E a postura fraterna da professora é que cativa o aluno para continuar. Tem aquela fase que hoje é muito comum, do período de experimentação, que a criança fica 1 hora, fica 2 horas.
Eu acho que na nossa época não era assim. Minha mãe chegou e falou, é aqui, entra, espera chamar teu nome. E a gente tinha, mas a professora, ela fazia com que você tivesse a vontade de voltar no dia seguinte. Por quê? Ela tinha todo um mundo para mostrar, nós precisávamos aprender a ler, a escrever, a fazer as contas. Só ali que era aquele ambiente. Então, a atitude maternal, a atitude de carinho daquela pessoa que estava ali recebendo 30, às vezes 40 crianças, é que fazia com que mudasse a situação de analfabeto para alfabetizado. É isso que está aqui. Quando você domina um conhecimento, você tem obrigação de difundir aquele conhecimento a quem ainda não tem aquela cultura, aquela posição de conhecimento que você já adquiriu. Porque senão vamos ser comodistas. Eu vou progredir independente de toda a situação social do mundo. Será que é possível? Óbvio que não, né? Então vamos continuando na fala do Aulus. Está aqui até o final, é só ele respondendo ao André. E ele fala, há companheiros no espiritualismo que não suportam qualquer manifestação primitiva no terreno mediúnico. Se o médium não lhe responde à exigência, revelando-se em acanhado círculo de compreensão ou competência, afastam-se dele, categorizando por fraude ou mistificação valiosas expressões da fenomenologia. Serão esses, provavelmente, campeões do menor esforço, viciam-se em atitudes deploráveis à frente à vida, de vez que tudo exigem para si, desrespeitando a obrigação de ajudar aos que ainda encontram na retaguarda. Vamos pensar um pouco do que ele está falando aqui. Nessas situações, ao presenciarmos determinadas fenomenologias mediúnicas, em que você já tem uma noção maior um pouco sobre aquilo, é obrigação você ir lá e educar aquele médium. Quem participa de mesa mediúnica, que teve o seu desenvolvimento mediúnico, é exatamente isso que está aqui. O processo de desenvolvimento, ela exige que tenhamos um tutor. Esse tutor já passou por experiências mais amplas do que as nossas que nós passamos, já tem uma compreensão do fenômeno com mais acurácia do que nós temos, com mais precisão do que nós temos, está ali para nos educar, nos ensinar. Então, determinados companheiros se acham, não, isso já não é mais para mim, eu já estou acima. Aqui volto a fazer aquele termo que eu falo, o medião. O medião precisa ensinar o medinho. A casa tem a sua reunião de desenvolvimento visando esse objetivo. Então, ter paciência. É fato que ali também a decisão do livre-arbítrio. Em algumas situações, o orientador espiritual encarnado, o dirigente da reunião, ele tem a obrigatoriedade de intervir. Por exemplo, numa reunião mediúnica que eu fazia parte no grupo de desenvolvimento, havia uma pessoa que começou a se manifestar pela psicografia e também pela fala, psicofonia, uma única situação. Toda a reunião, durante toda a semana, havia uma manifestação exatamente igual ao que tinha acontecido. Então, era uma repetição constante. O dirigente da nossa reunião, todas as vezes que nós terminávamos a reunião, a gente tinha os últimos 10 minutos, então terminava a reunião de manifestação, fazia uma prece,
ele abria a uma discussão em que cada participante colocava alguma observação do que tinha sentido, do que tinha visto, ou da análise do conjunto da reunião, e depois era feita a prece final de encerramento. Então, um dia ele falou, hoje vocês não vão se manifestar a respeito do que sentiram ou da reunião. Quem vai falar sou eu. Ele deu uma lição a todos nós que estávamos ali. Muito direcionado à companheira que se manifestava através de um processo de auto-obsessão. Ele deu uma aula de auto-obsessão, mostrando que a projeção das frustrações e das angústias interferiam constantemente no processo mediúnico. Foi extremamente carinhoso com ela. Com todo mundo, ele conversou e orientando a postura, dizendo que ela procurasse primeiro se estabelecer tranquila, para que ela tivesse a condição de dar passividade ao espírito. Que ele era médium vidente, e ele percebia que, ao se manifestar, ao ser doutrinada, inclusive, não havia nenhuma ligação com entidade espiritual. Era um processo de auto-obsessão. Ela precisava externar aquela angústia. Ele deu chance, 3 reuniões. Aquilo aconteceu a primeira, a segunda, a terceira. Na quarta aconteceu novamente, então ele veio e falou. E ele teve ele foi quase que um tutor direto a essa companheira, que mais para frente, 8 meses depois, era uma médium perfeita para a psicofonia. Então você imagina se nessa condição ele tivesse uma outra postura extremamente crítica com ela, dizendo, olha, isso aí tudo é falso, isso aí que você está dizendo não é nada, é frustração sua, você tem que estudar mais, não está entendendo. Mas ele foi tão carinhoso e a orientação serviu para todos nós. Porque é muito difícil no processo do aprendizado mediúnico, quando você está, a sensação é você ou é o espírito? Quem já passou por uma mesa de desenvolvimento mediúnico sabe que é isso. Você fica com uma incerteza. Você sente a angústia, a dor, o sofrimento, a coisa, e você fala, será que sou eu? Será que não? E o medo da gente estar mistificando é muito grande. Então, essa crítica também aconteceu comigo. Ele falou várias vezes, olha só, tem vários companheiros espirituais que ficam procurando a manifestação através de você, mas por você pensar tanto na lógica e achar que pode ser uma fraude, você está impedindo uma ligação que permita a comunicação do espírito. Então é muito difícil, e isso é o desenvolvimento, é o que ele fala aqui. Esses companheiros que já estão um pouco num nível mais elevado, precisam ser os tutores daqueles que estão mais abaixo. Sem a crítica, sem a coisa destrutiva. A crítica tem que ser construtiva, para que aquela situação possa ser revertida e o progresso do conjunto daqueles companheiros espirituais possam acontecer. E o Aulus continua ainda no nosso posicionamento. Há quem diga que o Espiritismo age erradamente, abrigando os desequilibrados e enfermos, porque, com isso, oferece a impressão de uma doutrina que, à força de ombrear com a loucura para socorrê-la, vai convertendo seus templos de oração em vastos refúgios de alienados mentais. Tem gente que fala, exato, eu já escutei muito disso. Bom, e ele continua, aqui está a coisa. O Espiritismo não pode responsabilizar-se pelos desequilíbrios que lhe pedem amparo, tanto quanto não podemos imputar ao médico a autoria dos males que lhe requisitam. Temos nele, o Espiritismo, o benfeitor da mediunidade torturada e da mente doentia, propiciando-lhe os bálsamos e os esclarecimentos indispensáveis ao reajuste. É muito fácil inventar teorias que nos exonerem do dever de servir, e muito difícil aplicar os princípios superiores que esposamos, utilizando-nos para isso da nossa cabeça e das nossas próprias mãos.
Então, como ele fala, a necessidade de receber no ambiente da casa espírita um médium obsediado, a pessoa que necessita tratamento. Nós vemos lá nesse capítulo 22, quando a senhora que está sentada na assistência e está com uma manifestação de possessão e que se joga no chão e começa a uivar, e que o André então analisa aquela situação, percebendo a ligação tão forte entre a entidade espiritual masculina e ela, que eles conversavam inclusive num dialeto que já não era falado há mais de 400 anos. E ela total, a ligação total, em que aquela pessoa precisava do amparo e do tratamento da mesma forma como aquela entidade espiritual. E ali começa o processo de tratamento. Então, se o ambiente da casa não for possível esse atendimento, alguma coisa diferente está errado, porque é exatamente a casa espírita que precisa desenvolver esse atendimento. Então, é uma reunião que aparentemente nós estávamos vendo, uma reunião comum da casa espírita de tratamento espiritual. E isso acontece em muitos lugares, muitas pessoas relatam situações que estão nas reuniões de tratamento, tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que recebem entidades, aquele desequilíbrio precisa ser tratado. Então você imagina se nós chegarmos, não, olha só, aqui a gente não tem, o atendimento nosso aqui é um atendimento só de entidade espiritual mais elevada. Que ele fala, isso é uma comodidade, você fugir do trabalho, você inventa desculpas e teorias para não exercer exatamente aquilo que a doutrina prega a todos nós. Então essa postura de se colocar acima da dor do outro é de um egoísmo muito grande, isso que o Aulus está colocando para a gente. E que nós, dentro desse ambiente que nós chamamos casa espírita, precisamos sacudir um pouco isso de dentro de nós. Acontece com todos nós. Já aconteceu comigo, tenho certeza que outras pessoas lembram de situações semelhantes, mas nós temos que mudar. A transição do mundo só acontece na hora que a nossa intolerância começa a desaparecer. Quando a gente percebe que nós temos ainda uma postura de superioridade, de hierarquia, de classe, porque isso tem que acabar. Todos os livros da bibliografia mediúnica que nós temos condições de ler, não existe um respeito, uma hierarquia derivada do respeito e não do totalitarismo. Então nós precisamos imaginar como isso funciona lá e tentarmos projetar aqui. Porque é só assim que vamos entrar na sintonia do mundo maior. A gente viu no primeiro capítulo, no segundo e no terceiro, a descrição da nossa psicosfera de pensamento. Nós criamos essa região que define a nossa personalidade. Ali, no mundo espiritual, não tem máscara, não tem fingimento, porque são frequências de pensamento que são sentidas. Então, quando você leva consigo o seu mapa energético receptivo, as pessoas sentem bem, se sentem fraternas. Por mais aparência que você possa ter de angelitude, se o seu pensamento não tem, o seu mapa energético está registrando isso. E o indivíduo, ao se aproximar, ao interagir com o seu campo mental, ele vai sentir essa situação. E às vezes dali pode até criar um fato extremamente pesado. Eu tive uma chance de estar um dia conversando numa casa espírita,
E entrou uma pessoa que não era da casa, era uma reunião pública, é aberta a todo mundo. E no meio da reunião, essa pessoa levantou a mão e começou a fazer uma série de posturas extremamente agressivas. Mas de um nível de agressividade razoável. Aí um companheiro espiritual, ele chegou, quer dizer, senti o pensamento dele dizendo, não reaja. Escute que ele está num processo de tratamento, mas não reaja, porque ele veio aqui exatamente para criar uma situação de caos. Ele viu a chamada em que ia ser abordado o tema sobre mediunidade, e ele veio aqui exatamente para criar. Não há argumentação alguma que faça ele mudar. Escute, procure entender, sem expressar, inclusive fisicamente, alguma reação mais agressiva, porque ele está em tratamento agora. E levantou, e falou, e colocou, e disse, e citou várias coisas, e a gente percebia aquele desequilíbrio, aquela necessidade, e que foi amenizando aquela coisa. A diretora da casa levantou e tentou intervir. Aí eu pedi, não, deixa, vamos escutar o companheiro, vamos deixar. E ela preocupada, porque era a primeira vez que eu tinha ido na casa e aquilo nunca tinha acontecido, mas ela comigo, e aí, depois que terminou, mas eu fiquei preocupado porque eu senti que até parecia que ele queria partir para uma agressão física, e ele partiria para a agressão física. Escutou, passou, falou, teve o atendimento ali que o grupamento espiritual da casa fez naquele momento, ele levantou e foi embora. Então, quando a gente tenta contra-argumentar com o desequilíbrio, nós estamos sendo tão desequilibrados quanto. Então, é preciso também saber a hora que o processo educativo tem que ser levado. E olha que eu tenho um sangue espanhol briguento, eu adoro uma discussão, é da minha natureza. Mas ali eu falei, não é o momento. O companheiro espiritual me avisou, não reaja, nem com alterações físicas, porque a gente tem você não precisa dizer nada, os teus olhos e a tua boca, a tua face expressam exatamente, é aquela careta que a gente olha, com aquela cara assim, aquele bico que você faz, aquela coisa a tua postura está dizendo, não, seja neutro, porque ele veio aqui exatamente para isso. E teve o atendimento, a equipe espiritual trabalhou, aí terminou a reunião, a diretora ficou extremamente envergonhada, pediu desculpa, não, mas eu achei tão bom, foi um processo educativo até para mim. Então, essa hora a gente precisa, a espiritualidade está sempre do nosso lado. Talvez, se eu não tivesse recebido o aviso espiritual, eu teria debatido com o sujeito, com certeza. E aí, qual a consequência que seria? Que processo educativo aquele companheiro levou? A atuação é essa. Então, os espíritos estão ao nosso lado. Se a gente está sendo receptivo à ação, a resposta que nós demos, devido ao nosso livre-arbítrio, modifica uma situação, tanto para mais quanto para menos. Então é isso que o Aulus fala aqui. É muito fácil a gente inventar teorias para fugir do serviço. Olha, como é fácil inventar desculpa. Isso é comum no dia a dia nosso. Vamos jogar a mesma coisa para dentro da família. Olha as relações de um grupamento muito pequeno, as inter-relações familiares. Ali nasceram pessoas que precisam de polir as arestas da vivência. Se a gente já tem um conhecimento da dinâmica da vida um pouco mais claro, nós somos os tutores daqueles que estão ali, independente da idade, se é mais velho ou mais novo. Se você já tem um conhecimento acima, você é o tutor daquele espírito. A tua postura, a tua resposta e a tua ação a determinada situação faz com que ele aprenda, modifique e altere aquela situação. Então vamos deixar de inventar teorias para fugir do trabalho.
Porque se temos ali, se estamos ali, é porque o serviço chegou na nossa hora. Um pouquinho mais do Aulus. Há igualmente quem afirme que todos os processos da obsessão funcionam implacável à lei da causa e efeito, e que por isso não vale interferir em favor da mediunidade atormentada. Tem gente, tem isso dentro do ambiente espiritualista. Esse é médio atormentado, deixa ele lá, ele precisa passar por isso. É comum, você precisa passar, mas se o problema chega até você, minha mãe tem mania de mandar bilhete, deve estar ouvindo comigo na televisão, mas eu sempre falo, ela tem mania de mandar bilhetinho fraterno. Bilhetinho fraterno é aquele que quando olha na reunião, o Espírito falou isso aqui para você. Eu falo, para mim não, falou para você. Se ele falasse para mim, ele vinha falar direto. Não me manda bilhetinho fraterno, não. Mas a gente tem muito essa noção. É comum, olha, a espiritualidade está dizendo tal coisa. Se está dizendo inclusive para você. Então, bilhetinho fraterno é perigoso, né? Porque a gente tem essa mania de se colocar acima. Você é o emissário do bilhetinho fraterno. Dou até o nome, bilhetinho fraterno. Quando ela manda agora já não faz mais, porque ela já sabe que tem um filho que tem um gênio também briguento, né, e que não aceita muito bilhetinho fraterno. Mas se talvez chegasse com uma outra forma, o aprendizado seria mais certo. Mas a gente tem essa mania. Então, o que passa pelo processo da mediunidade atormentada, o tratamento é diferente. A postura, a receptividade, a ação, a tolerância, a necessidade do ensino é muito diferente. E a gente precisa saber até atuar com a mediunidade atormentada. Não é fácil, não é fácil. Então, aos dirigentes de grupos mediúnicos, é muito difícil, porque você intervir, vem o ego da pessoa, que também, não, mas você está dizendo isso comigo, olha só, e aí é uma questão que você entender, é um enfermo que necessita do tratamento. O remédio pode ser amargo, mas se dá com carinho, é muito bom. Lembra quando tinha metiolate, que ardia, que era uma coisa, ardia. Todo mundo, quando ia passar, assopra, que não adiantava nada, mas o que era o assoprar? Era um gesto de carinho, que você sentia aquela coisa, parecia que a dor diminuía nada, ardia, que era uma coisa horrível, passava aquela coisa que queimava a gente, machucado, criança principalmente, assopra, mãe, né? Mas é essa forma. Então a mediunidade, quando em desequilíbrio, ela precisa que o tutor disponha de mais carinho e atenção para controlar aquela situação. Não é fácil, não é fácil. Bom, a gente está quase na hora, estamos acabando. Está vendo? Aí ele continua, mera argumentação, quer dizer que o médium obsediado precisa ser deixado de lado, porque aquilo faz parte do aprendizado necessário para que haja o progresso daquele espírito. Ele fala, mera argumentação do egoísmo bem nutrido. Isso seria o mesmo que abandonar os doentes sob pretexto que são devedores perante a lei. Todos lutamos por ressarcir compromissos do pretérito, compreendendo que não há dor sem justificação. Como desprezar o companheiro que sofre, em nome de princípios cujos funcionamentos estamos submetidos por nossa vez? Nós não acreditamos que estamos no mundo no mundo de provação e queremos um mundo de regeneração? Como nós queremos estar lá se somos incapazes de ajudar aqueles que estão atrás? Como aqueles que estão à nossa frente nos estendem a mão, procurando, quando nós negamos a mão para quem está atrás? Então, é como a gente fala, essa é de um egoísmo, isso de deixar o doente, deixar o médium obsediado, sem a orientação, sem o tratamento, é uma argumentação extremamente egoísta. E é difícil, porque ele é um doente e nem sempre o doente quer o tratamento. O respeito ao livre-arbítrio
tem que existir. No capítulo que a gente vê que havia mediunidade, o comércio da mediunidade, ali tinha um benfeitor espiritual, todas as reuniões alertando os médiuns espíritos daquilo que estava acontecendo. E ele continuava lá, fazendo as suas orações, tentando modificar aquela situação. Então, o plano espiritual organiza as situações, mas, às vezes, nós que estamos aqui no processo reencarnatório, que aí assumimos determinados compromissos e depois, não, isso aqui é muito para mim, não vou, isso eu não vou. Você não sabe, as relações de dependências espirituais são muito fortes, e é aquela coisa, não fez hoje, tem que fazer amanhã. Então, no ambiente familiar, as pessoas, os nossos companheiros obsediados, temos que procurar orientá-los, educá-los, através do nosso exemplo, porque só vão modificar daquela situação. Então, quem não tem cobrador na sua casa? Não existe isso. Todos nós temos aquilo que é a pedra no teu sapato. E parece que quando você está fazendo uma coisinha errada, a figura está do teu lado. Ah, não está vendo como eu falo que você é hipócrita porque você faz isso? Você fala, mas você está fazendo isso. É comum. Vamos entender esse processo, modificando o nosso... Então, vamos procurar nem fazer a coisinha, porque a coisinha, você sabe que ele está alerta. Muito. E além do que, os companheiros espirituais que nós temos, que tentam frear o nosso desenvolvimento, preparam as armadilhas do nosso dia a dia. E ao cairmos na armadilha, ele coloca aquele ali do lado. Aham, vi direitinho. Quer dizer, então, que você fala uma coisa ali e aqui está fazendo outra, né? Bonito, vem cobrar de mim depois. E então, isso acontece, essas armadilhas que são colocadas, que é o nosso testemunho. Gente, progredir não é fácil, mas é necessário. Se você dá um passo pequeno a cada vez, já é muito. Um dia a gente estava comentando como está sendo difícil perseverar nesse momento de transição, na fase que nós estamos passando da humanidade. Muito difícil, sim, porque você já tem propostas, você já tem objetivos, você já alterou a sua rotina de vida das existências passadas. Mas o ambiente ainda não é favorável tanto, e que os chamados para estacionar, para frear o seu progresso são muito grandes. Não é fácil, mas é necessário. Só dando o passo à frente é que a gente vai enxergar um pouco mais aquilo que está mais adiante. Então, é difícil, mas todos nós estamos aqui. E o companheiro que está mais atrás precisa da nossa orientação e da nossa tutela. Isso é que o Aulo está falando aqui. O comodismo de achar que só vamos caminhar sozinhos, isso não existe. Nós fizemos no segundo semestre aquele ciclo de saúde social. E eu coloquei muito claro que foram uns estudos feitos na Universidade de Stanford, que me parece que é Stanford, agora eu estou em dúvida, mas que mostrava que as relações sociais são extremamente importantes, tanto na juventude quanto na maturidade. Na juventude é importante o número, a quantidade de amigos. Por que o Facebook hoje é tão usado e consumido? Porque é uma forma de você criar relações que são virtuais, mas são relações. O jovem tem avidez pelo número de relacionamentos, de amigos. Quando a gente está na maturidade, nós preservamos a qualidade dessas relações. Então, ele mostra, é importante, em todas as etapas, nós estabelecermos os vínculos sociais. São eles que nos vão dar o critério chamado de saúde social. Esse estudo apresentei o ano passado aqui no Instituto. E essa saúde que nós buscamos, espiritual, é da mesma forma. Os vínculos que nós vamos criando nas vidas sucessivas que nós tivemos, são esses vínculos que nos impulsionam
que controlam a nossa velocidade de evolução. Os que estão à frente estão chamando, e os que estão atrás também estão desesperadamente chamando, me leva junto, mas o peso é muito grande, estenda a mão para frente para receber ajuda, que puxa quem está lá atrás. Né? É isso que o Aulo está falando nesse aspecto do conhecimento mediúnico. Aquele que já tem, que já estuda, que compreende, que entende, tem a obrigação de transferir àqueles que ainda não têm essa compreensão. Só para a gente finalizar agora, é preciso considerar que nem todos possuem idêntica identidade espiritual e que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude quanto a agressiva animalidade está distante da razão, da perfeita razão humana. Estejamos convictos de que a ausência de escolas do espírito e a supressão dos instrutores constituiriam a multiplicação dos hospícios e o rebaixamento do nível moral. Porque, sem o apelo à dignificação e à individualidade, não poderíamos contar senão com a estagnação nas linhas inferiores da experiência. Aqui ele está dizendo, é preciso criarmos nas casas espíritas, nos ambientes espiritualistas, as escolas de ensinamento e de compreensão, que os que são tutores comecem a educar, a transformar, porque se ali na casa espírita ela recebe os doentes, os loucos, os obsediados, ali é o início de um processo de mudança. Tira isso, estabelece-se o caos. E ele fala, porque sem o apelo à dignificação, à individualidade, não poderíamos contar senão com a estagnação nas linhas inferiores da experiência. Ou seja, é preciso começarmos a mudar essas relações de mais, melhor, pior e mais abaixo. Vamos olhar para os que estão um pouco piores do que a gente, como crianças que precisam de educação. E vamos olhar para cima, lembrar que os nossos tutores nos chamam para a ascensão. E termos o coração aberto às mudanças, deixarmos para trás o nosso histórico mental, vamos alterar o nosso plano energético para que a gente perceba essas frequências vibracionais que sempre estão conosco, aqui e agora. Todos estão recebendo os pensamentos da mudança. Nas nossas casas, nos nossos trabalhos também. Porque não deixamos de ser médiuns nos ambientes fora da casa espírita. É outro erro muito importante que a gente tem e a gente acha. Essas interpretações que nós temos equivocadas do fenômeno mediúnico, primeiro achando que só na casa espírita ele se manifesta, e depois nos colocando, diferenciando, já sou melhor do que determinado nível, isso tem que acabar. É isso que esse último capítulo dos domínios da mediunidade aborda. Então, sobre o aspecto de como realmente devemos encarar o progresso do nosso conhecimento sobre a fenomenologia da mediunidade. Então, são necessidades de transformações extremas que nós estamos passando para que a gente possa mudar esse convívio nesse orbe terrestre tão caótico, aparentemente tão caótico. Muda um, muda todos. O Gandhi já falava isso. Muda uma pessoa que você muda uma sociedade. Então é esse apelo que o Aulus faz dentro do nosso ambiente, da nossa casa espírita, do nosso grupo espiritualista. Vamos pensar diferente, pensar no progresso. Né? Bem, 3 anos e meio de estudos, eu acho que a gente tem aí um bom conhecimento, uma boa visão. Né? Esse material fica disponibilizado aqui no Instituto. Eu acho que a gente tem aí mais para frente outras obras que a gente vai continuar agora no 2º semestre, e acho que foi um estudo que, para mim, foi extremamente importante. Eu aprendi muita coisa, mas é claro que é muito difícil mudar, mas eu estou na proposta, com certeza. Né?
Então, a gente tem aí, talvez 5 minutinhos, está um pouco da hora. Tá bom? Aproveitando esse slide, eu estou tentando se alcançar, quando ele diz ali que na humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra longe da angelitude. Compreendo. Quanto a agressiva animalidade ainda está distante da razão perfeita humana. Quer dizer que nós ainda estamos com essa agressividade. Se você, vão mirar os dois extremos. A gente pensa nos grandes emissários espirituais. A distância é muito grande. Mas se você olhar para trás e pensar, como ele fala, na animalidade agressiva, a gente vai perceber que já caminhou muito, nós viemos de lá de trás. Então é isso assim, pensa, é distante, mas você já caminhou muito. Tá? Então essa é a interpretação. Você sabe, a gente só vê, está tão distante, mas não vou mesmo, cara, não vou. É a preguiça mental que ele fala lá. Mas se você olhar para trás, você já, caramba, eu já andei tudo isso, eu já caminhei nas vidas sucessivas do que foi lá atrás. Então o nosso progresso também já foi muito grande. Nós estamos numa fase intermediária. A gente já consegue perceber o que é tão bom lá na frente, e aí olha para trás e você, caramba, eu já andei muito. Então é isso que ele está falando aqui. Tá? A gente está nessa transição, nesse meio caminho. Brandão, me aconteceu um fato, né, que eu não sei realmente o que eu fiz. Eu estava dormindo, acordei, fui ao banheiro e voltei para me deitar. Quando eu me deitei, eu vi, Brandão, uma luz, uma coisa assim, prateada, com 2 pessoas, um casal. Eu fiquei tão assustada, eu tomei um susto tão grande com aquilo, que eu fui me afastando da cama e caí da cama. Me machuquei o pé. Eu acho que eu fiz tudo errado. Eu gritei tanto que meu neto, que estava na sala, ouviu, acordou, vovô, que foi isso, que foi isso? E veio me apanhar, eu estava no chão, eu não aguentava de dor no pé, o pé ficou machucado. Eu fiz tudo errado, quer dizer, nos 10 anos de SEB, eu fiquei achando que eu não sabia acho que nada. Você fez Inclusive errado. A minha filha, mas mamãe, você não podia. Olha não só, eu certo. todas as vezes falo aqui, morro de medo de espírito. Não tenho vergonha de dizer, morro. Se acontece comigo, vou gritar também, vou cair da cama. Demais. Porque, olha só, são situações, é impressionante. Nós vimos aqui no capítulo do André Luiz, durante todos Foi eles, muita luz. a diferença de fenômenos que a gente viu, presenciou, parecendo até mágica. Fenômenos que são impressionantes. Impressiona e às vezes assusta. Eu tive já na reunião mediúnica, quando ele veio comigo e falou, por que você tem tanto medo de espírito? Eu falei, não sei, mas eu tenho medo. Então é natural alguma coisa. E eu vejo, eu enxergo, eu escuto, e mesmo assim, quando você está num ambiente, por exemplo, que aqui como agora, a gente percebendo. Agora, quando você está num ambiente, às vezes, de trabalho, eu já olhei, às vezes, no meu trabalho e vi coisas assim, é estranho, você percebe, então é natural. O que acontece é que a gente tem que aprender a controlar essas forças. No processo, eu nunca tinha visto, eu nunca sim, sabia. Eu estudei o fato de você estar dormindo e acordado, às vezes é um próximo do desprendimento, e é normal quando a gente percebe e vê. Então, são situações que são diferenças, coisas novas, mas a gente tem que começar a entender que esse é o processo. A gente nunca está sozinho em canto nenhum. Eu não tive mais medo. Hoje eu acho que eu não Claro, mas aí a primeira vez que luz, aconteceu. Eu sim, mas luz, assusta, naturalmente assusta. A fenomenologia às vezes impressiona muito. Então, quando você presencia. Eu tenho uma coisa que, isso até uma vez, uma oportunidade, conversando com o próprio Divaldo, eu falei para ele, eu sempre desconfio. Ele falou assim, mas é natural, você faz parte desse... É da tua natureza ficar
questionando, é da tua compreensão da tua existência, você sempre está questionando. Você não é agora que você é uma pessoa de ciência, você vem frequentando o ambiente científico já algumas vidas sucessivas, e você tem essa postura crítica. Isso é bom num aspecto, para que você analisa o fenômeno de maneira mais crua, vamos chamar assim, mas cuidado, porque talvez o orgulho de saber muito faz com que você deixe de perceber algumas coisas que são extremamente naturais. Então, o fato da gente já ter o conhecimento e começar a questionar, você pode, isso aqui não faz parte, isso aqui é fraude, isso aqui é mentira, isso aqui... Então, a postura nossa, a partir do momento que você começa a vivenciar certos fenômenos, eles vão tornando mais natural. Primeiro, que você aprende a identificá-los, e depois que você aprende a conviver com aquilo de forma mais natural. Quando você não conhece, você imagina uma coisa que você nunca provou o gosto, e uma pessoa chega e te oferece algo semelhante, um líquido que você não sabe o gosto que tem. Quando você experimenta, o teu organismo, ele vai buscar coisas parecidas. Isso aqui tem gosto de... parece com coisas, até você definir um padrão, essa substância tem, para mim, isso. A segunda vez que você toma, você já reconhece de imediato o gosto. Então, quando presenciamos esses fenômenos, as primeiras vezes, eles realmente impressionam e causam um pouco de medo. É natural, isso é natural. Foi muito medo. Mas é muito natural. Tá? Tá bom, obrigada, meu. Brandão, você pode me explicar um pouquinho sobre aquela frase que diz assim: porque sem o apelo à dignificação, à individualidade? Tá bom, então olha só. Ele está comentando aqui essa situação de que se você não modifica, se você não participa, se você não convive, se você não compartilha, se você não comunga com todo o conjunto que está ao seu lado, dificilmente você vai ter um progresso, porque você está sempre retido naquele conjunto dos espíritos. Então, sem o apelo à individualidade, sem a chamada pessoal, se você não for tocado, se não for uma mudança sua, você pode até externar uma postura, mas você não vivencia. Então, se você achar que você sozinho também vai, e que o mundo fica para trás e que você deslancha, também não acontece. Tá? Então, se você achar que dentro do seu ambiente, por mais asepsia que você faça, não quero conviver com esse tipo de gente, com esse tipo de situação, com essa condição que está ali, o teu progresso vai ficar um pouco limitado, porque a experimentação, a troca, quer dizer, você vai quebrando os seus bloqueios. Hoje é uma das coisas que a gente vê no mundo mais perigosas, é essa intolerância ao diferente. Então você pode falar: eu não convivo, eu não quero, eu não faço parte disso, eu não comungo com isso, não chega perto de mim. Você acha que você vai progredir? Então, quando você tem essa mudança pessoal, quando você incorpora isso, você precisa de grupos, você precisa de conhecimento, você precisa de ambiente para que aquilo aconteça. Se você vamos tirar as casas, vamos exterminar todas os grupos espíritas, vamos acabar com as reuniões mediúnicas, porque isso não leva a nada. Existem correntes espiritualistas que não fazem reunião de tratamento, reunião de desobsessão. Então, isso assim, tira isso tudo, você vai estabelecer um processo quase de caos, porque aquilo é necessário no processo ainda evolutivo. Sozinho, a gente não vai a lugar nenhum. O ambiente, o grupo, a casa espírita, ela favorece muito a ascensão de todos, do conjunto como um todo.